Então, vamos lá. A gente tinha começado já na última aula, mas como a última aula já faz um bom tempo, vamos só retomar o assunto. A gente estava falando muito da nossa emuná nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a mão de Deus agora, mas a gente consegue enxergar isso, né? Algum acontecimento hoje, a gente não consegue enxergar a mão de Hashem, mas depois de um tempo, tudo isso se esclarece e a gente vê que aquela situação que agora parecia difícil, na verdade, era a preparação para uma salvação que ia vir depois. Eu tenho certeza que na vida de todo mundo, se a gente parar para refletir, todo mundo vai encontrar histórias de situações que pareciam coisas ruins, mas que depois, Baruch Hashem, se revelaram como grandes salvações, grandes preparações. É interessante que uma pessoa me mandou há pouco tempo uma pergunta sobre coincidências no judaísmo e eu respondi que não tem coincidências, que tudo é ao contrário, é a Ashgaha Pratid, é a supervisão particular, é Deus que está no nosso dia a dia, ele está controlando tudo e quando ele faz, entre aspas, essas coincidências, justamente é para a gente perceber que a nossa vida está toda na mão dele, cada detalhe que acontece, das pessoas que estão em volta, de situações. E olha que coisa! Mina Shammai, no dia que essa minha aluna me perguntou sobre as coincidências, eu vi um livro que a minha filha tinha levado para o lugar que a gente foi passar as férias. Era um livro chamado Pequenos Milagres. E o que é esse livro? Só sobre coincidências, sobre coisas pequenininhas do dia a dia, mas que a gente vai enxergando a mão de Hashem nos pequenos detalhes da vida. A verdade é que tudo é milagre, tudo que está acontecendo o tempo inteiro é a mão de Hashem, mas a gente tem que trabalhar os nossos olhos, a gente tem que trabalhar a nossa emuná para conseguir enxergar o que já dá para ser enxergado e a gente confiar em Hashem, que ele sempre está fazendo o que é o melhor para a gente. Até agora, uma aluna também, ela me perguntou sobre um traço de caráter que ela tem, se é uma coisa boa ou ruim, e eu falei para ela, tudo que a Hashem dá para cada pessoa é a ferramenta para o nosso trabalho, para o nosso objetivo na vida, e a gente vai trabalhar para canalizar isso. Então, tudo, cada pequeno detalhe, aonde a gente nasceu, como a gente nasceu, os nossos traços de caráter, tudo isso é Ashgaha Pratid, tem a supervisão do Criador do mundo, e, com certeza, é para coisas sempre boas, para o nosso objetivo maior. Então, muitas coisas, aqui no mundo material, a gente consegue desenvolver a nossa emuná, prestando atenção que Deus está presente em tudo que acontece na nossa vida, e quando parecia uma dificuldade, acaba se revelando, depois de algum tempo, que isso, na verdade, era uma grande bondade de Hashem, a preparação de alguma coisa muito maior e muito melhor. Mas a gente começou, no finalzinho da aula passada, falar sobre o mundo espiritual. E talvez aqui, aonde a emuná, ela vai ter que entrar de uma maneira mais forte, porque o mundo espiritual a gente não consegue ver nem agora e nem um pouco mais para frente. A gente vai conseguir entender e enxergar o mundo espiritual depois dos 120 anos, depois que a gente terminar o nosso papel aqui no mundo e a gente chegar diante de Hashem, e aí sim a gente vai entender muitas contas dele. Então, muitas coisas relacionadas com o mundo espiritual, tanto com as recompensas quanto com os castigos, é a parte talvez mais difícil da gente ter emuná, e é isso que a gente vai tentar se aprofundar agora e entender aonde está a bondade limitada de Hashem em tudo que acontece nessa vida, porque muitas vezes Deus ele já está preparando o que vai acontecer no nosso mundo vindouro, toda a recompensa para salvar a gente de dificuldades, de castigos. Quanta coisa boa, pode ser às vezes amarga, pode ser às vezes dolorosa, mas é uma salvação. Vou dar um exemplo, já que estamos aí no assunto, é que nem a vacina. Óbvio que a vacina, no momento da aplicação da vacina, ela dói, às vezes dá algum efeito colateral, pode dar uma febre, pode acontecer alguma coisa, espero que ninguém vire jacaré,
não politizando o assunto, mas Bezrat Hashem tem um momento da dor, tem um momento do incômodo, mas a gente sabe que isso é para um bem muito maior. Então, assim também, Bezrat Hashem, a gente tem que saber enxergar que em todas as coisas espirituais, Deus está fazendo o que é o melhor para a gente. Então, vamos lá, a gente começou falando, né, que no mundo espiritual tem coisas que Deus ele garantiu que ele vai dar para a gente aqui nesse mundo, tem coisas que Deus garantiu que vai mandar para a gente no nosso mundo vindouro, mas um detalhe chama muita atenção, e nisso a gente terminou na última aula. O detalhe é a Torá, ela traz explicitamente todos os castigos que a pessoa ela vai receber se ela fizer uma transgressão. Então, cada transgressão ela vem acompanhada, né, da advertência da Torá, e a Torá também ela fala qual vai ser o castigo. Então, por exemplo, tem castigos que é pagamento. Se alguém não cuidou do seu animal de estimação e ele causou um dano para alguém, a Torá fala, você tem que pagar pelos danos que teu animal causou. Uma pessoa que brigou com outra e machucou ela, ele vai ter que pagar os danos, vai ter que pagar lucros cessantes, vai ter que pagar a vergonha que ele causou para outra pessoa, e assim por diante. Tem casos que a pessoa vai ter pena de morte, tem casos que a pessoa vai ter desligamento espiritual. Então, tem vários castigos que a Torá ela explicitou para a gente. Mas, se a gente para prestar atenção, a Torá não explicitou para a gente qual é a recompensa das mitzvot. Então, se a gente coloca todos os dias de manhã o tefilim na reza, qual é a recompensa? Está em branco. Se a gente todos os dias a gente coloca, veste o tzitzit, está em branco a recompensa. Eu acendo as velas de Shabbat, eu cuido do Shabbat. Aonde está a recompensa? Não está escrito a recompensa de nenhuma das mitzvot da Torá. A gente falou na aula passada duas exceções: a mitzvah de honrar os pais e a mitzvah de Shiloh Haken, que é espantar mãe passarinho para pegar os ovinhos ou os filhotes. E a recompensa dessas duas mitzvot é Arihut Yamim, o alongamento da vida da pessoa. Então, essas são as duas exceções da Torá, mas todas as outras mitzvot da Torá não está escrito a recompensa. Então, o Rovot Levavot ele pergunta por que o castigo está explícito, qual vai ser a consequência, mas as mitzvot não está escrito explicitamente da grande maioria das mitzvot da Torá. Então, ele vai trazer alguns motivos por que a Torá ela não explicitou, e dentro desses motivos a gente vai aprender muita coisa, a gente vai se aprofundar em coisas muito importantes. Então, a Hada Tamimu, um dos motivos da Torá é Mipnei she'ein nanu masigim eize tzura yesh lanefesh keshei bli guf. A gente não consegue entender qual é a forma da nossa alma quando ela está despida do nosso corpo. Então, quer dizer, a gente entende aqui no mundo material como funciona o nosso corpo, quais são as coisas que causam prazer para o corpo, quais são as coisas que causam sofrimento para o corpo, mas a gente não sabe como funciona essa alma quando ela está despida desse corpo. Então, o que traz prazeres para essa alma, o que traz sofrimentos para essa alma, a gente não entende, a gente tem uma limitação de entender como funciona essa alma. O Mikol Sheken She'en Bekoheinu Leasig Eize Dvarim Gormim La Tanug Vetzar Keshehi Bematzav Zeh. E nessa situação que a alma ela vai estar no mundo vindouro, que ela já não está mais presa num corpo material, o que causa prazer para ela, o que causa sofrimento para a alma, a gente não tem a mínima ideia. Ve'ashem perash et advarim alalo rak lemi shemevin et ha'inyan hazeh. E Deus ele só explicou, Deus só transmitiu esse tipo de coisa para as pessoas que sim conseguiriam entender. Como chamar Hashem le Yoshua a Kohen Gadol. Então, assim está escrito no Sefer Zechariah, do profeta Zechariah,
Então, Deus falou, Venatati leha malchim ben aondim haele. Então, eu vou te dar para você um local para você andar entre esses anjos. Quer dizer, Deus ele já revelou para quem ele sabe que vai conseguir entender. Quer dizer, grandes profetas, pessoas muito elevadas, Deus ele sim revelou coisas espirituais mais profundas. Mas para a gente, que a gente não vai ter esse entendimento, então isso Deus não revelou para a gente. ויוד זה הרי לא נתקיים בעת שהייתה נפשו קשורה לגופו. E esse acontecimento, ele não vai vir enquanto a alma estiver conectada com o corpo. Eila uremes lemache itrahesh imanefesh acharei amavet. Então, é só uma explicação do que vai acontecer com a alma depois do processo da morte, que, na verdade, a gente sabe pelo judaísmo, a morte não é o fim de nada, a morte não termina nada, a morte é simplesmente um processo de transição, quando o corpo e a alma eles são separados. Então, para quem precisa dessa separação, para passar por um processo de limpeza, de retificação, e a alma, agora sim, separada do corpo, ela vai poder ter os prazeres espirituais. A gente já comentou em algumas aulas, a gente já comentou, por exemplo, no nosso curso de vida após a morte, que a alma, quando ela tem aquela experiência de quase morte, ela não consegue descrever o que significa o prazer de estar naquela luz. Ela vê uma luz, é uma luz que não cega, é uma luz que transmite amor, é uma luz que transmite entendimento, tem algum tipo de telepatia, de comunicação com essa luz, e a pessoa não consegue, em termos materiais, descrever o que essa luz que aguarda a gente quando o corpo e a alma se separam. Quer dizer, uma luz que está guardada para trazer prazer para a nossa alma, mas que não tem sentido essa luz, enquanto o corpo e a alma eles ainda estão conectados aqui no mundo material. Shehi tarzor lekabel et surata malachim. Então, quando a alma ela volta a ter o formato dos anjos, quer dizer, um formato completamente espiritual, então Deus está dando uma dica para o profeta do prazer que vai ter, mas quer dizer, é um prazer que vai vir só quando ele puder ser aplicado. Então, tem muitas coisas do mundo material, isso também no nosso curso de Tzadik Veraló, por que pessoas boas elas passam por dificuldades na vida e por que pessoas ruins têm tranquilidade aqui nesse mundo. Então, uma das coisas que a gente falou é que Deus ele não paga nada nesse mundo, porque ele está guardando o pagamento para o momento certo, quando o corpo e a alma vão estar desconectados e a alma vai conseguir ter o prazer verdadeiro desses níveis maiores de prazer espiritual. Quando a alma não tiver mais esses elementos contraditórios, o corpo e a alma, eles acabam sendo contraditórios, um acaba interferindo no outro e não permite que o prazer ele seja completo. E quando a alma ela voltar para a sua essência espiritual fina, que é desvinculada com o corpo, que é mais grosseiro, então a gente vê o corpo ele gosta de prazeres mais grosseiros, né, dos prazeres mais materiais, enquanto a alma ela quer prazeres mais finos, mais sofisticados. Então, um exemplo disso, qual seria? Seria o exemplo de um casal. Tem um casal, o marido e a esposa. A esposa ela foi criada numa casa muito fina, ela gosta de comidas requintadas, ela gosta de escutar uma boa música clássica. O marido, ao contrário, o marido gosta de um bom pagode, o marido gosta de comer comida de boteco. Então, quer dizer, não tem aqui certo ou errado, mas tem prazeres que são prazeres menores e prazeres que são prazeres mais sublimes. Então, se você colocar uma pessoa mais simples, eu vi uma vez uma cena incrível, quer dizer, a gente vê pessoas que têm mais possibilidades. Sushi é uma comida muito cara, mas se você serve sushi para uma pessoa mais simples, a pessoa acha uma coisa horrorosa, a pessoa não consegue entender como alguém pode gostar daquele peixe cru horrível.
Tem gente que se recusa a comer sushi porque não vê graça nenhuma. E a mesma coisa, talvez, com vinhos, com conhaques, com bebidas caríssimas, que a pessoa, se ela não sabe aproveitar esses prazeres, então, ao contrário, para ela não é prazer nenhum. Tem muita gente que tem muito mais prazer com uma pinga do que com vinho refinado, com aqueles vinhos que a garrafa custa 200, 300 dólares. Então, também assim é o nosso corpo e a nossa alma. Enquanto a nossa alma ela está presa com o corpo, ela não consegue desfrutar desses prazeres mais elevados, esses prazeres mais sublimes, mas no momento da separação do corpo e da alma, aí sim a alma ela vai poder aproveitar tudo isso. Agora, olha que interessante, como que Deus vai explicar para a gente, enquanto a gente ainda está preso, o corpo e a alma, sobre um prazer. É a mesma coisa que pegar para alguém muito simples e eu tentar explicar para essa pessoa o que é o prazer de tomar um vinho mais caro, um vinho que tem um buquê. A pessoa não vai conseguir entender, não adianta eu tentar explicar para ela, porque ela não tem essa percepção. Então, a mesma coisa, Deus, ele não, entre aspas, não gastou a Torá para explicar uma coisa que é inexplicável, que não tem como a pessoa entender nesse mundo o que vai ser o prazer verdadeiro do mundo vindouro. Então, aqui já vale para a gente, olha que reflexão incrível. A gente já usou essa ideia muitas vezes, mas tem que ter essa ideia na cabeça para toda vez que vem um teste, a gente conseguir passar. Qual é a ideia? A ideia é a famosa cabine do Silvio Santos. Quantas vezes a gente acaba trocando os prazeres eternos que Deus não escreveu na Torá, porque eles são tão elevados, eles são tão sublimes, que a gente não vai conseguir entender se Deus tivesse escrito na Torá, e a gente acaba trocando esses prazeres tão grandes por prazeres pequenos. A pessoa ela está com vontade de comer um cheeseburger, que Deus pediu na Torá para a gente não misturar carne com leite. Então, ele está trocando um prazer eterno, um prazer sublime, por um prazer momentâneo, aquele prazer de mastigar por 1 minuto, por 2 minutos, ele está trocando um prazer pequeno e passageiro, e ele está abrindo mão de um prazer eterno e um prazer tão elevado que não dá para Deus descrever isso por causa da nossa limitação física aqui no mundo material. Então, ele fala, quando a alma finalmente deixar de ser influenciada pelo nosso corpo material, quando ela começar a passar pelos processos de purificação. Então, a gente sabe, por exemplo, sobre o Gehinom. O Gehinom a gente muitas vezes traduz de uma maneira completamente equivocada como inferno. Então, inferno vem aquela ideia do diabinho com o tridente dele espetando as pessoas. Isso não é um conceito judaico. Existe o conceito do fogo espiritual do Gehinom, que serve para limpar as impurezas da alma. Enquanto a alma ela não está completamente pura, ela não consegue absorver esse prazer sublime. Ele precisa tudo que a gente faz de transgressões, tudo que a gente se conecta demais aqui com o mundo material, a gente causa uma mancha na nossa alma, e essa mancha não permite que a gente possa ter o prazer espiritual. É que nem uma pessoa que ela está com uma ferida no corpo. Então, mesmo que você dê alguma coisa para ela aproveitar aqui do mundo material, essa ferida não deixa ela aproveitar. Eu conheci há pouco tempo uma pessoa que, lo aleino, está passando por issurim, por sofrimentos muito difíceis de pobreza, de doença física. Então, essa pessoa ela virou para mim e falou, olha, eu não consigo mais ter prazer com comida, eu não consigo ter prazer com mais nada. Eu sinto tantas dores que não tem mais nada que me dá prazer aqui nesse mundo. Então, olha que incrível paralelo. Enquanto a nossa alma ela não se limpa, ela não consegue ter os prazeres verdadeiros. Então, de novo, o Gehinom também é uma bondade, também é uma misericórdia, também é uma possibilidade da pessoa se limpar espiritualmente de todos os residuais das transgressões que ela fez na vida, do materialismo excessivo que ela teve na vida,
para ela poder aproveitar para toda a eternidade os prazeres verdadeiros que Deus ele guardou para ela. Veiela Zohar. E aí sim ela vai poder aproveitar do brilho de Hashem, o Masea Yutovim Baulamazé. Então, os seus atos vão ser bons aqui no mundo material. Se a gente começar, se a gente conseguir entender realmente como funciona a dinâmica dos mundos espirituais, a gente vai conseguir viver aqui no mundo material de uma maneira completamente diferente. Muita gente hoje em dia está procurando a Kabbalah, procurar todas essas partes místicas, mas não tem sentido a gente entender da parte mística do que acontece depois da vida, se a gente não entender o que acontece enquanto a gente está na vida. Quer dizer, vale a pena estudar sobre o mundo vindouro quando a gente entender o impacto que cada ato que a gente faz aqui na vida, ele está tendo na minha vida eterna. Cada mitzvah que eu estou fazendo, cada vez que eu consigo evitar uma transgressão, uau, eu estou adquirindo esse prazer espiritual eterno. Quanto vale a pena a gente se esforçar para aprender, para fazer as coisas na prática, para vencer o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, porque vale muito, é enorme, é infinito, não dá para entender aqui no mundo material o tamanho das recompensas que estão guardadas no mundo vindouro para a gente. Segundo motivo que a gente não sabe o valor de cada mitzvah, mipnei she'amon ha'am shebechol dor vador yodea al ha'sahar ve'ha'onesh ha'olam haba al yedei ha'masoret shekiblu be'al peh mi haneviim. Fala que Deus não precisou escrever na Torá qual é a recompensa do mundo vindouro, porque a gente tem a transmissão oral que vieram desde os nossos profetas. Infelizmente, de novo, aqui o livro Rovot Levavot, ele deve estar falando de uma geração de pessoas que estudavam Torá, que estão conectados com os conhecimentos, porque para ele é uma coisa óbvia que a maioria das pessoas entende o que é o mundo espiritual. A nossa geração, mal e mal, está conseguindo entender o que é o mundo material. Quanto mais entender o que é o mundo espiritual, a gente vê pessoas vivendo uma vida inteira sem saber qual é o objetivo de vida delas, para onde elas estão indo. Então, quanto mais a gente entender, mais provavelmente aqui o autor do Rovot Levavot vivia numa época onde a grande maioria do povo sim estava conectado com a Torá, com a transmissão dos nossos sábios, a transmissão oral, e eles já entendiam. Então, Deus ele sabe que ele não precisa explicitar na Torá algo que é transmitido de boca em boca, que foi transmitido para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai e continuou sendo transmitido de rabino para aluno em todas as futuras gerações. O quanto a gente tem uma obrigação de querer estudar, de querer saber, de querer crescer cada vez mais. Olha que pena, quanta sabedoria que a gente perde, porque a gente gasta o nosso tempo, infelizmente, para assistir coisas que não agregam valor, para discutir coisas que não trazem benefício nenhum, enquanto a gente podia estar discutindo Torá, aprendendo, se aprofundando, conhecendo, mas infelizmente a gente está numa geração cada vez com mais vanidades, cada vez uma geração mais vazia. Então, por isso que Bezrat Hashem, a gente tem que querer estudar cada vez mais. Ve'ahamim shebechol dor vador umdim al ha'sachar ve'ha'onesh shel ha'olam haba gam mitoch havanah sichlit. E também os nossos grandes sábios, mesmo sem a transmissão oral, intelectualmente já dá para a gente entender quais são as recompensas, quais são os castigos que a Torá ela está dando para os nossos atos. Nosav lemasoret sheyesh be'adam, fora toda a transmissão que com certeza eles têm na mão deles. Velachen lo matzu haneviim lenahutz leaskir oto beferush besifrehem. Por isso que os nossos grandes profetas não viram nenhuma necessidade
de colocar por escrito esse conhecimento, já que isso está sendo transmitido de geração em geração, de Rav para aluno, e até uma forma de acabar filtrando quem vai ter esses conhecimentos. Pessoas que vão estar conectadas com a Torá e com as mitzvot, eles vão acabar recebendo esse conhecimento. Aqueles que estão afastados, eles vão perder esse tipo de entendimento e de conhecimento. Velahen lo matzu neviim, perdão, כמו שלא מצוי לנחוץ להזכיר הרבה מפירושי המצוות והחיובים מפני שסמכו על המסורת שבעל פה, da mesma maneira que também muitas coisas não foram transmitidas por escrito pelos nossos sábios, inclusive, quer dizer, isso é tão forte da transmissão oral que uma parte inteira da Torá ela foi entregue nas mãos de Moshe Rabbeinu para ser transmitida de uma maneira oral. E mesmo hoje, né, que a gente tem o Talmud, a gente tem o Zohar, que continuam sendo partes da transmissão da Torá, mas aí vão perguntar, peraí, Rav, mas isso já tem livros hoje em dia, já tem a Guemará, já tem a Mishnah, a gente tem o texto escrito disso, é verdade, mas sem uma transmissão oral, esse texto escrito ele não é entendido. A gente continua precisando da Massoret, da transmissão dos nossos sábios, e aí sim a gente vai conseguir entender a Torá e vamos conseguir, Bezrat Hashem, entender tudo que Deus ele ensinou para a gente e ele transmitiu através dos nossos grandes sábios. Terceiro motivo, por que não está escrito explicitamente na Torá a recompensa das mitzvot? Mipnei she'a'am shekibel et haTorá היה במצב של סכלות והבנה המצומצמת באותו זמן. Naquele momento, aquela geração que recebeu a Torá era uma geração de entendimento limitado, era uma geração que estava uma geração de tolice. A gente vê pelas histórias que a Torá ela traz para a gente realmente como era uma geração que tinha muita dificuldade de perceber os mundos espirituais, de perceber a realidade das coisas, que Yadua Mimashe Katuv Batorá, conforme está escrito na própria Torá, Velo Natan Hashem Lachem Lev Ladat Veinaim Lirot Veoznaim Lishmoa Ada Yom Hazeh. Deus não tinha dado para vocês até agora um coração para entender e os olhos para enxergar e os ouvidos para escutar até esse dia. Então, olha que incrível, aquela geração que saiu do deserto, eles tinham fechado o entendimento físico e espiritual deles, e, infelizmente, por causa da idolatria, por causa dos sofrimentos que eles passavam na escravidão, eles perderam o poder de entendimento das coisas e Deus teve que dar para eles de volta o entendimento, conseguir enxergar até as coisas mais óbvias do mundo, conseguir entender as coisas que eles escutavam. Velahem itnae gitam abore como av ahomel al beno akatan. Então Deus se comportou com o povo judeu como um pai que tem misericórdia do seu filho. Shekasher urotze leadrichoto uosezot beadinuto beadragá. Quando um pai ele quer educar o filho, ele quer conduzir o filho nos caminhos corretos, ele faz isso com gentileza, ele faz isso por níveis. Quer dizer, um pai, quando quer ensinar coisas para o filho, ele não joga as coisas de uma maneira difícil. Ele vai ensinando aos pouquinhos, ele vai ajudando o filho a entender a forma como Deus pediu para Moshe transmitir a Torá para o povo judeu. Nosso livro de Alahá, ele chama Shulchan Aruch. O que quer dizer literalmente Shulchan Aruch? A mesa posta, a mesa arrumada, a mesa organizada. Então, por que isso? Porque Deus pediu para Moshe, eles não vão conseguir entender se você jogar a Torá para eles. Coloca como uma mesa posta, coloca a Torá de uma maneira organizada, de uma maneira bonita,
para eles conseguirem entender a motivação que está por trás, para eles conseguirem entender a razão das coisas. Então, Deus está ensinando para o povo judeu como um pai que está ensinando para o seu filho, e ele sabe que o filho tem limitações para entender. Então, não adianta ele ensinar para o filho de 5 anos a fazer uma conta que o filho ainda não conseguiu nem fazer 1 mais 1 igual a 2, não adianta ensinar para ele raiz quadrada, não adianta ensinar para ele integral e derivada, ele não vai entender nada disso, não, vai aos poucos, vai ensinando 1 mais 1, depois vai para o 2 mais 2, vai para a multiplicação, vai para a divisão, e aí sim você vai conseguir ensinar para o teu filho tudo o que você quer ensinar para ele, como está escrito no profeta Hoshea, que na área Israel, porque o povo judeu é como se fosse uma criança, veoaveu, e eu amo esse povo. Então, Deus, pelo amor que ele sente pelo povo judeu, é como se fosse um filhinho pequeno, veaav, que sheurotze lelamed et beno beodonar, et achormot sheyale aliadan lemalot elionot. Então, quando um pai ele quer ensinar para o filho sabedorias muito grandes, coisas profundas, que ele gostaria que o filho um dia ele vai conseguir chegar nesse entendimento, mas ele sabe que o filho agora não consegue entender isso, não consegue captar esse tipo de sabedoria. Ilu haya meshachnea et libo lilmod et hachokmot aledei shayahu lo. Então ele falou, olha, se o pai tentasse convencer o filho de estudar essas sabedorias, dizendo para ele, Kabel alecha et sefer legiat ve'adracha ve'alimud. Olha, recebe sobre si a dificuldade de você sentar, de você estudar e de você ter disciplina para todos os dias sentar e estudar isso, kedei shetalea ledekar et amalot ayekarot ve'anechmadot, para que você possa subir de níveis para níveis cada vez mais elevados, para níveis cada vez mais altos. O filho não ia receber isso, porque ele não consegue entender ainda o que ele vai ganhar em troca. Quer dizer, vai ser um esforço que a criança não consegue entender o que ele vai ganhar com isso, e com certeza ele pode até começar a se esforçar, mas logo ele vai se cansar e ele vai abandonar todo esse esforço que ele estava fazendo. O filho não ia conseguir escutar o seu pai, porque ele não consegue enxergar o quanto são importantes, o quanto é grande, quanto é valoroso esses níveis que o pai quer que ele chegue. Então, não adianta o pai ele tentar na força, não adianta o pai tentar convencer o filho, se o filho não vai conseguir entender para que ele vai se esforçar, porque ele não consegue enxergar o que ele vai ganhar com isso. Ulam, que shaviv maftiach lo, avur yegiato sahar, sheyargish et arevuto miad. Mas se o pai prometer alguma coisa que o filho ele consegue perceber na recompensa alguma doçura imediata, kegon ochel mashke malbush yafé, como, por exemplo, olha, filhão, se você fizer isso, eu vou te dar um doce, se você fizer isso, eu te dou um copo de guaraná, se você fizer isso, eu te compro uma roupa nova, vetiul yafé. É incrível quando você promete para as crianças na escola, olha, se todo mundo aqui se esforçar, a gente vai fazer um passeio legal. Uau! Eles já na hora querem correr, querem participar. Por quê? Porque é uma coisa palpável para as crianças. Eles sabem como é legal o passeio. Se você promete para as crianças, olha, se a gente acabar o livro, eu deixo a gente fazer uma festa de ciúme. E vocês podem trazer bala, podem trazer comida, podem trazer um bolo, salgadinho,
uau, o esforço das crianças é incrível, porque você deu na mão delas uma coisa palpável, alguma coisa que ela consegue entender o valor, o que vai acontecer caso ela se esforce. Ve'aviv me'ayem alav be'onesh sheyargish et tzaro miyad. E a mesma coisa quando um pai ele quer ameaçar um filho que está fazendo bagunça. Ele tem que ameaçar de uma maneira que o castigo ele possa também ser uma coisa palpável para a criança, que a criança ele entende, a criança sabe o que é levar um tapa, a criança sabe o que é ter que ficar trancada no quarto e não poder brincar com os amigos. A criança sente esse castigo que é palpável para ela. Kegon Raav, então, castigos que a gente consegue sentir, como, por exemplo, a fome, Hoser al-Bashá, a falta de roupas, Makot, receber um tapa, Ve'onashim domim, qualquer outro tipo de castigo semelhante, Ve'nosaf al-Kar, Aviv meshachnea oto, Berayot muhashim, o beorachot gluyot, ve'amitiot. Então, o pai está dando para o filho coisas que convencem ele, coisas que são palpáveis, coisas que são intelectualmente aceitas. Isso vai motivar a criança a querer fazer o que é certo e a querer se afastar do que é errado. Sheaben somech alechem, que a criança ela consegue confiar nesse tipo de coisa. Ele consegue entender que esse tipo de coisa, ele sabe o que vai acontecer a curto prazo. Então, isso vai ser uma motivação para ele conseguir vencer a má inclinação e fazer o que é certo e se afastar do que é errado. Asiaskim bekalut lisbol etegiata adrachá velaset etora halimud. Aí sim, essa pessoa vai conseguir vencer a dificuldade que ela tem para estudar. Olha, precisa sentar. Se você sentar todos os dias e conseguir estudar, ficar 1 hora sentado, sem levantar da cadeira, você vai receber alguma coisa. Eu, por alguns anos, é incrível. Eu ajudei a organizar um programa chamado Avot Banim, que no Motzei Shabbat os pais vinham estudar com as crianças. É um estudo incrível, não só pelo estudo, isso cria uma conexão dos pais com os filhos e incrível, as crianças elas não conseguem ficar muito tempo sentado. Então a gente via a criança estudava 15 minutos e ela já precisa tomar água, precisa pegar chá, precisa comer alguma coisa, precisa dar uma volta. A gente fez um teste, na verdade, um sorteio. A criança que não levantasse por 1 hora, que ele sentasse com o pai e não levantasse por 1 hora, ele ia participar de um sorteio que dava prêmios incríveis, uma mesa de ping-pong, uma mesa de pebolim, uma bicicleta nova. A grande maioria das crianças, aquela mesma criança que a cada 15 minutos ele tem que tomar água, tem que tomar chá, ele não consegue estudar 1 hora. Olha só que milagre aberto, prometendo uma bicicleta, e na verdade não é nem que ele tem certeza que ele vai ganhar a bicicleta, prometendo que ele vai participar do sorteio de uma bicicleta. Essa mesma criança conseguiu ficar 1 hora sentado estudando Torá. Isso vale para as crianças, isso vale para os adultos também. É verdade que o prêmio ele tem que ser maior para os adultos, mas a gente também, quando tem a motivação certa, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, olha que coisa maravilhosa que a Torá ensina para a gente. O Bilam, aquele profeta que tem nível para ser tão grande quanto Moshe Rabbeinu, ele foi contratado para amaldiçoar o povo judeu pelo rei Balac. Mas o rei Balac, ele falou para o Bilam, olha, eu quero que você amaldiçoe o povo judeu e eu estou disposto a pagar muito caro por isso. Ele ia pagar uma casa cheia de ouro para o Bilam. E o Bilam virou para ele e falou, olha, talvez eu não consigo amaldiçoar o povo judeu. E depois, na verdade, realmente ele não conseguiu. E o Balac ficou muito bravo
Falou, Bilam, não só você não amaldiçoou o povo que eu te pedi, você acabou dando brachá para eles, Deus mudou a boca do Bilam, e toda vez que ele abria a boca para sair uma maldição, saiu uma brachá no lugar. Então, eu te contratei para você amaldiçoar e você abençoou, então não estou te entendendo. E ele ficou muito bravo com o Bilam. Mas aqui tem uma grande pergunta, peraí. O Bilam, ele começou a história avisando para o Balac, Balac, eu não sei se eu consigo. Então ele avisou Balac, olha, eu não estou te garantindo nada. Não é garantido ou o seu dinheiro de volta. Ele não falou isso para o Balac, ele falou bem claro. Está lá no contrato, talvez eu não consigo, porque talvez Deus não vai me permitir. Então, por que o Balac ele ficou tão bravo? Então, os nossos sábios explicam que o Balac ele pensou que o não consigo não é que Deus não vai permitir, ele achou que o não consigo porque amaldiçoar um povo inteiro é uma coisa feia. Como você amaldiçoa crianças, mulheres, bebês, destruir um povo inteiro, um povo inocente? Então, isso moralmente é feio. Então, o Bilam, ele está falando para o Balac, olha, talvez eu não vou conseguir. O Balac está entendendo, talvez é moralmente que ele está falando, mas eu sei que se eu for aumentando o valor que eu vou pagar para ele, vai chegar uma hora que ele vai conseguir. Então, a verdade é que quando a gente fala na vida, eu queria muito fazer isso, mas eu não consigo. Será que não consegue mesmo ou você não tem a motivação correta para isso? Uma pergunta, olha só que interessante. Se alguém perguntasse para a gente, você consegue jogar uma partida de tênis por 11 horas seguidas? Todo mundo responderia, óbvio que não. Ninguém consegue jogar tênis por 11 horas, como assim? Teve um ano que no meio do torneio de Wimbledon, teve um jogo de tênis que ficou acontecendo por 11 horas. Por quê? Porque um tinha vantagem, o outro empatava, e vantagem empatava, e vantagem empatada. Em todos os games foi assim, de empate, 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 até que o jogo durou 11 horas. Como que eles aguentaram jogar 11 horas de tênis? Aqui tem muita coisa em jogo, aqui estamos falando de um dos maiores torneios do mundo. O prêmio é milhões de dólares, fora a fama que você tem. Aqui significa que o nosso eu não consigo é porque a motivação não está certa. Olha o que a Torá está ensinando para a gente. Se a gente tem a motivação certa, a gente consegue fazer as coisas. Olha que coisa incrível. Se a Torá desse para a gente como recompensa das coisas, são recompensas não palpáveis, que eu não consigo entender aqui nesse mundo, isso não vai adiantar, isso não vai me motivar nada. Então, Deus não escreveu na Torá qual é a recompensa do mundo vindouro, porque isso para a gente não vai preencher, isso para a gente não vai motivar a pessoa a querer fazer cada vez mais. E a gente vai começar com aquelas desculpas, eu não consigo. Não é que não consegue, você não quer. Porque se a gente quisesse de verdade, a gente consegue muito mais do que a gente acha que consegue. Então, por causa disso, Deus, ele quer justamente que a gente entenda. Então, muitas vezes a Torá, ela fala, olha, se você me escutar, im shamu atishmeun, se você escutar as mitzvot da Torá, e eu vou dar para vocês a chuva, e vocês vão ter abundância aqui no mundo material. Opa, isso são coisas palpáveis. Eu vou ver o meu celeiro cheio, eu vou ver minha conta no banco cheia, eu vou ver a chuva caindo, a minha plantação crescendo. Isso eu consigo entender. Olha, se você não cumprir, você vai receber 40 chicotadas, você vai ter pena de morte, você vai ter que pagar os danos para a pessoa. Opa, isso aí eu sinto no bolso. São coisas palpáveis. Então, o que é palpável, Deus ele escreveu para a gente na Torá, porque ele sabe que dessa maneira ele vai conseguir incentivar que a gente faça o que é certo e se afaste do que é errado. Mas se Deus escrevesse na Torá
as recompensas do mundo vindouro que não são palpáveis, isso não ia motivar o ser humano, isso não ia ajudar nada para a gente no nosso crescimento espiritual. Então, a gente não ia conseguir usar isso para crescer na vida. Deus não escreveu esse tipo de informação na Torá. Ele fala, Kasher yagia aben limeia baharut. Mas quando o filho ele chegar na juventude, o filho começar a amadurecer, desse Hlomid Gaber, e agora o intelecto dele vai se desenvolver, as Huyavim etamatara veadraha amehuvenet eleia. Agora ele vai entender todo o motivo da disciplina, todo o motivo das coisas que foram ensinadas para ele, todo o encaminhamento que fizeram na vida. Quando ele era pequeno, ele não entendia por que se ele faz uma coisa errada, ele tem que tomar uma chinelada. Por que ele toma essa chinelada? Uau! Quando ele amadurece, ele entendeu. Ele foi atravessar a rua, ele quase morreu atropelado, a mãe deu um tapa nele para nunca mais ele fazer isso. Ele não consegue entender por quê. Quando ele amadurece, ele fala, Baruch Hashem, que minha mãe me deu um tapa, porque senão eu teria morrido atropelado. Baruch Hashem, que minha mãe, ela me prometeu que se eu fizesse coisas boas, eu ia ganhar um doce, porque agora eu consegui transformar o meu caráter num caráter melhor, e agora eu vejo por que valeu a pena. Então, quando a gente consegue desenvolver o nosso intelecto na maturidade, a gente consegue se aprofundar e consegue entender tudo. Velo yekvar erech beinav le arevut shehayarat selea betchilat limudó. E para ele não vai mais fazer tanto sentido aquele pirulito que a mãe dele deu. Se ele fizesse uma mitzvah, agora já não faz mais sentido nenhum o pirulito. Mas naquela época era isso que a criança ia entender. Deus ele escreve na Torá, é verdade, no mundo vindouro, se você vai ter mais fartura ou menos fartura, se vai ter mais comida ou menos comida aqui no mundo material, não vai mudar nada. Mas aqui nesse mundo era o que a gente conseguia entender, é a linguagem que Deus ele consegue falar com a gente. Veiavim shezesh aviv ivtiach lo azarevut hasrat erechzu ayap mipnei alav. E aí ele vai entender que tudo que o pai dele prometeu, que hoje em dia não tem mais valor nenhum para ele, tudo foi por misericórdia, para que ele pudesse se desenvolver no momento que o intelecto dele ainda não está completamente desenvolvido. Da mesma maneira que um pai misericordioso, ele cuida com carinho do filho dele, Deus também cuida com carinho dos filhos, que quando ele quis trazer o povo judeu para o caminho correto, quando ele quis convencer o povo judeu que valia a pena servir ele, fazer o que é certo. Iftiach lachem sachar veifrid otam beonesh sheyargisho otom miad. Ele prometeu recompensas e ele prometeu castigos que vão fazer a pessoa imediatamente sentir que vale a pena ele andar no caminho correto. E ele pode entender isso enquanto ele ainda está aqui. Imagina se nesse mundo a gente não entendesse as coisas e chegasse lá no mundo vindouro, e aí que tudo está claro para a gente, acabou, já não tem mais o que fazer, que desespero. Então, Deus misericordioso, ele escreveu na Torá de uma maneira que eu vou conseguir entender de forma palpável o valor, como vale a pena eu andar nos caminhos corretos, como vale a pena me afastar dos caminhos errados, mipnei she'Hashem yadá ki she'ha'am kvar yeh murshar umesugal avodotó, porque ele sabe que quando a pessoa já tiver o intelecto desenvolvido, quando ele já estiver pronto para servir a Hashem, e eles puderem entender
qual vai ser a recompensa verdadeira, mas não aqui nesse mundo, a recompensa do Olam Abá, quando ele chegar no intelecto de servir a Hashem pelo serviço divino, de servir a Hashem Leshem Shamayim, em nome de Deus, ele vai se esforçar para se conectar cada vez mais com Hashem. Então, olha que explicação incrível, só para a gente terminar a nossa aula de hoje. Deus não revelou na Torá por misericórdia das primeiras gerações do povo judeu. São pessoas que foram escravos por 210 anos, tanto materialmente, são pessoas que não foram preparadas para entender as grandes sabedorias, quanto espiritualmente, Deus teve que abrir os olhos, teve que abrir os ouvidos do povo judeu. Am Ksheoret era um povo de gente obstinada, de cabeça dura, e Deus teve que abrir o coração deles para dar para a gente a Torá, aquela geração, e eles têm que receber exemplos palpáveis para eles. Não adianta Deus falar do Olam Abá para uma geração que só entende de Olam Hazé, pela misericórdia de Hashem, como um pai que tem misericórdia do seu filho pequeno e já quer que ele ande nos caminhos corretos, assim também Deus, na sua bondade infinita, ele quis ensinar para as primeiras gerações que vale a pena, Bezrat Hashem, a gente andar nos caminhos corretos e, com isso, a gente vai conseguir se transformar em boas pessoas e, quando chegar o momento certo, a gente vai entender qual é a recompensa verdadeira do Olam Abá e como valeu a pena cada esforço, tudo que a gente passou aqui nesse mundo vai valer a pena pelo que a gente vai receber na nossa vida eterna. Shavua Tov para todo mundo.